Muito bom dia, meus queridos. Sejam muito bem-vindos a mais um devocional. É um prazer estar aqui com vocês, sempre compartilhando a palavra. O nosso cenário está um pouquinho diferente, porque eu estou em viagem e vim a trabalho viajar. E eu até pensei em não ter devocional na quinta e na sexta, no caso hoje e amanhã. E eu deixei os outros dias gravados, mas não deu tempo de gravar esses últimos 2 dias. E eu até pensei, falei, não, mas não precisa gravar quinta e sexta. Imagina, já tô viajando a trabalho e tudo mais, teria uma justificativa para isso. Mas esse texto que eu vou compartilhar com vocês hoje veio à minha mente. Eu entendi, não, eu vou gravar o devocional, mesmo estando em viagem, mesmo estando trabalhando, levanto mais cedo e vou parar um tempo para gravar. E eu quero que vocês abram comigo no livro de Lucas, no capítulo de número 10, no versículo de número 38. É um texto bastante conhecido, mas eu acredito que vale a pena nós refletirmos sobre ele. E vai dizer o seguinte: caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. E Marta estava inquieta, ocupada com os muitos afazeres. E aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? E eu peço-lhe, portanto, que venha ajudar-me. E orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Sabe, esse texto, ele por muitas vezes ele já passou pela minha vida, pela minha caminhada cristã, e existe uma diferença muito grande que eu quero ensinar para vocês. Existe uma diferença entre você ler o texto, entender o texto, pregar sobre o texto. Existe uma diferença entre você viver o texto. E quando nós passamos a viver o texto, é que nós conseguimos realmente compreender o nível da importância que ele realmente tem. E quando eu olhei para esse texto, eu me deparei exatamente com a minha situação, em que, já que eu estava viajando, então não precisava gravar um devocional, já que eu estava viajando, não precisaria entregar aquilo que é a melhor parte da minha vida, que é poder compartilhar com vocês da palavra de Deus, das reflexões de Deus. E o que me levou a pensar foi uma seguinte frase, em que não é porque, ou melhor, Deus me deu o meu trabalho, mas Ele não deixou de ser o meu provedor. A própria Bíblia vai dizer que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, mas isso não tira o papel do sentinela de execução. Ou seja, o sentinela precisa continuar ali, porém se o sentinela estiver sem Deus, o trabalho dele será em vão, mas isso não o impediu de continuar trabalhando. E o que eu quero levar você nessa manhã a essa reflexão é que muitas das vezes nós temos pedido a Deus coisas que lá no futuro vão nos afastar de perto dele. Então você às vezes está num momento desempregado e você ora muito, você faz propósito, faz campanha de oração pedindo que Deus te dê um trabalho, e quando Deus te dá o trabalho, esse trabalho se torna um motivo de você não servir mais a Ele como antes, de você não se dedicar mais a Ele como antes. Assim como, às vezes, sua oração para Deus é que Deus te dê um trabalho, e às vezes o seu trabalho te deixa tão cansado que você fala: não quero mais orar. Ah, Deus, o Senhor entende que eu estou tão cansado, mas o trabalho que tu me deste me cansa tanto. E o que me chama a atenção é que Marta está desesperada, porque ela fala: a casa está cheia, porque está um tanto de gente aqui, e a gente precisa fazer isso, fazer aquilo. E Jesus está dizendo: Marta, Marta, por que você está se preocupando? E sabe que uma das coisas que mais me chama a atenção é que às vezes quando nós falamos a respeito de Jesus, nós queremos fazer tanta coisa, não porque um dia eu vou viajar à África, um dia eu vou lá para fazer não sei o que, eu vou fazer trabalho missionário, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou rodar o mundo pregando, e tudo isso é muito bom, mas o que Jesus está te pedindo é: calma, porque antes de você querer fazer tudo isso, eu quero que você aprenda a desfrutar da minha presença. Jesus está ensinando para Marta: Marta, eu não quero que a minha visita na sua casa se torne um peso.
A sua irmã entendeu o que realmente importa, que é quando eu estou na casa, eu quero que você simplesmente passe tempo comigo, que você desfrute da minha presença, que você se sente aos meus pés para conseguir aprender daquilo que eu tenho para te falar, porque o que eu tenho para te falar não é desse mundo e que você não vai conseguir entender o que eu tenho para te ensinar, que não é desse mundo, se você estiver fazendo as coisas que são deste mundo. E note que em nenhum momento Jesus disse para Marta de que ele não mandaria Maria trabalhar. Ele simplesmente diz: agora é hora de viver a melhor parte, que é de aprender aquilo que eu tenho para ensinar. E o que me chama a atenção é que Marta está tão desesperada com a ansiedade que ela quer mandar em Jesus. Ela fala: Jesus, por que o Senhor não manda com que a minha irmã venha me ajudar? E quantas vezes você tem se portado assim também? Falando: Jesus, por que o Senhor não faz tal coisa? Jesus, por que o Senhor não faz isso? Jesus, por que o Senhor não faz aquilo? E nós temos dado ordem para Deus como se Ele tivesse que se encaixar e se adequar ao nosso estilo medíocre de vida. E eu quero te dizer nessa manhã é que talvez tenha chegado o tempo de você parar e conseguir desfrutar de um tempo na presença de Deus. A pergunta que eu quero te fazer é: o que foi que você pediu a Deus que hoje tem se tornado um empecilho na sua própria vida? Sabe, eu me lembro que uma vez eu fui conversar com um pastor amigo meu e eu falei: pastor, eu quero muito casar, eu quero muito ter um namoro, começar um relacionamento, me preparar para poder me casar e construir minha família. E ele me fez uma pergunta muito séria. Ele falou assim: se Deus te entregar um relacionamento hoje, ele ganha um casal santo ou ele perde um filho dedicado à obra? E essa pergunta dele me confrontou de tal modo em que eu parei para pensar: aquilo que eu tenho pedido a Deus eu tenho maturidade o suficiente para receber a ponto de conseguir viver com isso e não deixar o altar de lado? Aquilo que eu tenho pedido a Deus hoje vai se tornar algo que vai me impulsionar a viver algo novo, vai me impulsionar a me aproximar mais dele ou vai me manter mais longe dele? E o grande problema é que nós não conseguimos compreender muitas das vezes que o nosso dever é plantar, o nosso dever é entregar. Mas o próprio apóstolo Paulo escreveu: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi quem? Foi Deus. Ou seja, você deve sim fazer a sua parte, você deve plantar, você deve regar, mas o que você precisa entender é: quem dá o seu crescimento é Deus. Então trabalhe muito, porque a Bíblia diz que um trabalhador, ao lavrar a terra, ele recebe a recompensa. A Bíblia incentiva você a trabalhar, mas ela não incentiva que você perca o seu coração por causa do seu trabalho. Assim como você não pode perder o seu coração para a sua família. E tem gente que coloca a família acima de Deus. E talvez você esteja trabalhando demais e tenha chegado a hora de você parar. E você às vezes fala: não, mas fazer isso aqui, imagina, ficar o tempo todo em oração e participar de um grupo de oração e subir um monte, isso é ser bitolado, isso é ser muitas vezes uma pessoa muito religiosa, quando na verdade isso é só uma desculpa para que você não assuma o compromisso que você decidiu assumir com Deus quando você estava pedindo. E o problema é que nós somos muito rápidos em pedir, mas nós somos muito lentos em retribuir aquilo que Deus já fez por nós. Então eu quero falar com você que está desse outro lado da tela: não se esqueça daquilo que você pediu a Deus com clamor e Ele te atendeu no momento mais difícil da tua vida. Você orou, Ele te ouviu, Ele te entregou, Ele te abençoou, porém agora na hora de você devolver a Ele com relacionamento, você começa a enrolar. Imagina, perder o meu final de semana para passar um final de semana em oração? Mas de jeito nenhum. Perder um final de semana meu, que é tão difícil, que eu estou tão cansado, para passar o final de semana numa conferência de oração? Não vou. Mas quando você estava precisando, você estava lá de joelhos e Deus estava lá te ouvindo. Eu tenho um relacionamento à distância e
E a gente se vê, né, eu com a minha namorada, a gente se vê em alguns espaços de tempo. E foi muito interessante porque há um tempo atrás teve uma conferência na igreja e nós decidimos, a gente vai pegar um desses dias que a gente vai se ver e a gente vai para essa conferência. A gente se vê uma vez a cada 15 dias praticamente. E nós decidimos, vamos para a conferência e foi uma das melhores experiências que a gente já teve. Porque o que eu preciso ter clareza na minha mente é: foi Deus quem concedeu o meu relacionamento, então dentro do meu relacionamento precisa ter tempo para Deus. Então assim, se foi Deus quem te deu a sua empresa precisa ter tempo para Deus, porque se você colocar acima de Deus aquilo que Ele te entregou, o que você recebeu foi um ídolo a mais na tua vida e não uma bênção. Cuidado, porque tem muita gente por aí que está transformando as bênçãos que recebe da parte de Deus em maldição para a própria vida. Então talvez tenha chegado a hora de você parar. E assim como Marta, deixar de estar tão ansioso. O que eu quero dizer é: o Deus que te sustentou até aqui é o Deus que vai te sustentar para o próximo nível também. Então você está se preocupando com o quê? Descansa o teu coração, porque sem dúvidas Ele vai te dar a direção correta e Ele nunca vai deixar faltar nada do que você precisa. Mas chegou um tempo de você se aprofundar no seu relacionamento com Ele e aprender a parar tudo para simplesmente ouvir a voz dEle com aquilo que Ele está falando para você e com você. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que o seu dia seja extraordinário na presença de Deus. Nós nos vemos amanhã para mais um devocional. Deus abençoe e tenha um excelente dia.